Nosso primeiro Natal de família depois da morte do meu pai, acontecido 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. A gente sempre foi familiarmente felizes, digamos. Uma gente honesta, lar sem briga, sem crimes, sem grandes conflitos internos, sem problemas financeiros. Mas devido principalmente a uma certa natureza cinzenta do meu pai, um ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara um certo aproveitamento da vida. Sabe, um gosto pelas coisas materiais. Um bom vinho, a aquisição de uma geladeira nova, coisas assim. O meu pai foi de um bom errado, quase dramático. O puro sangue dos desmancha-prazeres. Meu pai morreu. Eu tenho saudade de você, pai. Será que a gente vai se encontrar, pai? Eu te perdoo outra vez, mas vamos combinar. Eu deixo você ir e você deixa eu ficar. Meu pai morreu. A gente sentiu muito e tal. Quando já estava nas proximidades do Natal, eu não conseguia mais afastar a memória do morto, que parecia ter sistematizado para sempre uma necessidade de sofrimento em cada almoço. Quando eu sugeri para minha mãe para ela ir no cinema ver um filme, o que surgiram foram lágrimas. Onde já se viu meu filho ir ao cinema de luto fechado? A dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu que gostava do meu pai, só regularmente, mais por instinto de filho do que por espontaneidade de amor, já estava a ponto de me indispor com o morto. Foi aí que eu tive assim, bem espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Aliás, essa sempre foi a minha grande conquista contra o ambiente familiar. Ser louco. Desde os tempos da escola, quando eu beijei a minha prima no quarto e minha tia entrou na hora. Todo mundo falava: ai, o menino é louco! O menino é louco! Então o menino podia fazer tudo o que ele quisesse. Eu tinha uma licença poética para fazer qualquer coisa. Afinal, eu era louco, coitado. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Sempre foi tradição na nossa família a ceia de Natal. Uma ceia reles. Já se pode imaginar, a ceia bem no estilo meu pai. Castanhas, passas e nozes depois da missa do galo. Empanturrados de castanhas e nozes. Cansados, empanturrados de amêndoas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama dormir. Foi pensando nisso que eu estourei na minha loucura. Nesse Natal eu quero comer peru. Houve um desses espantos que logo não se imagina. Então a minha tia, uma solteirona e santa que morava com a gente, advertiu que a gente não poderia convidar ninguém por causa do luto pesado. Mas quem falou em convidar alguém? Pelo amor de Deus, nessa casa peru é prato de festa. Logo veio uma parentagem toda vindo-se de não sei aonde. Ai, não fala assim dos seus parentes, meu filho, mas falo sim. Derramei a minha gelada indiferença contra aquela parentada toda, vindo-se de bandeirantes, o que me importa. Era o momento de desenvolver as minhas teorias de doido, coitado. Não perdi a oportunidade.
logo me deu uma ternura imensa da minha mãe e da minha tia. Minhas duas mães, que sempre me divinizaram a vida. 3 mães eu tinha com a minha irmã. Mas era assim naquela casa. Peru era prato de festa. Alguém fazia aniversário e só então se comia peru naquela casa. Aí vinha aquela parentada toda invadir a residência só pra comer o peru, as empadas e os docinhos. 3 dias antes, as minhas 3 mães não sabiam o que fazer senão trabalhar. Trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos. Aí os parentes vinham, comiam o peru e iam embora levando embrulhinho pra quem não veio. Minhas 3 mães ficavam exaustas. Do peru, só no dia seguinte, que minha mãe ainda provava um pouquinho num naco de perna perdido no meio do arroz alvo. Era isso, naquela casa, peru era prato de resto de festa. Não! Vai ser um peru só pra 5 pessoas, só pra essa família. E vamos fazer 2 farofas. Uma gorda, com os miudinhos, e uma douradinha, bem sequinha, com bastante manteiguinha. E a gente vai colocar no papo do peru a farofa gorda só. E vamos colocar ameixa preta, nozes e um cálice de Jerez. Eu tinha aprendido essa receita na casa da Rose. Mas claro que eu não falei pra ninguém, porque ninguém suportava a Rose naquela casa. E vai ter cerveja! Vai ter cerveja! Eu disse isso quase gritando. É claro que com os meus gostos já bastante refinados fora do lar, eu pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o louco. Mamãe adorava cerveja. Aí quando eu terminei os meus projetos, eu notei bem, todos eles estavam felicíssimos. Num desejo danado de fazer aquelas loucuras que eu estourara. Eles sabiam bem que era loucura sim. Mas eles davam um jeito de imaginar que eu sozinho é que queria fazer tudo aquilo. E jogavam pra mim a culpa dos seus desejos enormes. Todos sorriam, felizes, tímidos como pombas desgarradas. Até que a minha irmã resolveu pro consentimento geral. Ai, ele é louco mesmo. Comprou-se o peru e fez-se o peru. E depois de uma missa do galo bem da mal rezada, celebrou-se o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado. No momento que eu pensei que eu ia fazer a minha mãe comer peru, eu não conseguia fazer outra coisa que não pensar nela. Sentir ternura por ela. Amar a minha velhinha adorada. E os meus irmãos também estavam todos felicíssimos. Aquele peru comido a sós redescobrira em cada um de nós o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Ai, meu Deus. Me perdoa, mas eu tô pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses modestos, celebrava-se um Natal digno de um milagre de Deus. O peru ficou absolutamente perfeito. Não, minha gente. Eu que sirvo. Esse peru é eu que sirvo. Mas como assim eu havia de servir se sempre era a mamãe que servia? Não, ele é louco mesmo, mas eu vou servir. Principiei a distribuição heróica, enquanto meu irmão colocava a cerveja nos copos. Eu peguei primeiro um pedaço de casca, bem grosso, com bastante gordura e vastas fatias brancas. Foi quando a voz severizada de mamãe cortou o ambiente com que todos ansiavam um espaço, um pedaço no peru. Oh, meu filho, pensa nos seus manos também, um pedaço desse inteiro só pra você. Quando é que ela ia imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela? A minha mãe, da minha amiga maltratada, que sabia de todos os meus crimes, que sabia da Rose, que sabia de tudo. A quem eu só comunicava o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Logo ela não pôde, com tamanha comoção,
e principiou chorando. Aí a minha tia também, percebendo que o próximo prato seria o dela, também entrou num refrão de lágrimas. E a minha irmã, que nunca viu alguém chorar sem abrir a lagriminha, também começou a chorar. Aí eu comecei a dizer um monte de desaforo para aquela família que nunca tinha visto um peru na vida, parecia. Mas que família é essa? Que família é essa que vê um peru e começa a chorar? Que é isso? Tudo isso para eu não chorar também. Eu tinha então 19 anos. Todos começaram a tentar sorrir agora. Tentar buscar alguma felicidade. Mas isso se tornara impossível. É que o pranto evocava por associação a imagem do meu pai morto. Meu pai, com a sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar o nosso Natal. Eu fiquei danado. Começamos a comer em silêncio, lutuosos. Se o peru estava perfeito. A carne mansa de um tecido tênue boiava fagueiro entre as farofas, de vez em quando ferida, redesejado e redescoberto pela intervenção violenta da ameixa preta e pelo estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas o meu pai ali, um vulto, uma ferida, uma chaga, uma censura na mesa. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto do meu pai. Eu pensei que gabar o peru era fortalecer ele na luta. E é claro, decididamente eu tinha tomado partido do peru. Mas os mortos têm meios hipócritas, muito visguentos de vencer. Eu nem bem terminei de elogiar o peru. A imagem do meu pai apareceu vitoriosa, terrivelmente obstruidora. Foi quando a minha mãe falou: "É, meu filho, só falta o seu pai nessa mesa." Eu nem conseguia mais comer peru, não dava. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Eu quis matar o meu pai de novo. Mas eu não sei, de repente, que inspiração genial deu, que me fez hipócrita e político em um segundo. Nesse instante que eu considero decisivo para a felicidade familiar, eu fingi triste. Só falta o papai mesmo. É uma pena, né, que o papai não tá aqui com a gente, aproveitando esse momento tão importante. Mas papai estaria tão feliz de ver a gente aqui, reunidos em família, comendo esse... Eu pensei em falar no peru, mas eu achei que falar no peru não era o momento adequado. Em torno dessa mesa. Então todos começaram a falar calmamente do meu pai. E o vulto gigante dele foi diminuindo, até virar uma estrelinha no céu. Agora todos comiam com sensualidade. Afinal, papai fora um homem incrível, papai fora muito bom, papai fora um santo. Que vocês, meus filhos, vocês nunca vão poder agradecer o santo que foi esse homem. Papai virara santo, uma imagem agradável, uma inestornável estrelinha no céu. O único morto que ainda ficava na mesa, na sala, era o peru, vitorioso, enorme, terrivelmente vencedor.